Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso clube de investimentos Camelot. Esse vídeo é referente ao mês de novembro de 23, então a gente não considera aí esses primeiros 10 dias de dezembro, né? Peço desculpas aí por não ter feito um vídeo referente a outubro, é, procuro aí fazer todos os meses, tenho tentado, mas às vezes a correria aí do dia a dia me impede, né? Mas prometo tentar daqui para frente todos os meses cumprir com essa disciplina, tá? Vamos então aqui começando com o relatório da XP. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, caso esteja pequeno. Vamos lá. Então aqui, ó, esse relatório da XP de novo, a data de referência é 30 de novembro. A gente tem aqui o nosso resultado de renda fixa. Lembrando que hoje nós temos cerca aí de 9% do nosso patrimônio líquido. Tá até aqui, ó, quase 5, né, 7% aí do nosso patrimônio líquido. Ele está em renda fixa, isso aqui varia, né, conforme a renda variável aumenta, a renda fixa não acompanha e acaba que esse percentual ele diminui, né? Então é bom ver que o percentual diminuiu aí para 7, mostra que a renda variável subiu, e é o que eu vou mostrar hoje aqui para vocês, né? Então, a renda fixa, só lembrando aí, a gente tem esse pós-fixado, que é basicamente uma reserva de oportunidade que nós temos. Esse pré-fixado também é uma reserva de oportunidade, mas foi uma decisão que a gente tomou lá atrás de pegar uma taxa pré quando os juros, né, estavam altos, já antevendo essa queda de juros. Acabou que a queda demorou para acontecer, mas aparentemente ela já começou e aparentemente essa estratégia aqui ela se mostra acertada, né? Infelizmente não vai gerar os frutos que a gente esperava, tantos frutos quanto a gente esperava, mas foi uma estratégia acertada e é, vai ser bom, vai ser boa. Então aqui nas ações, não vou agora entrar aqui no detalhe, depois eu volto aqui a falar das ações que eu acho que são importantes de mencionar. Bom, aí aqui valores a pagar e receber, isso aqui é mais ou menos o nosso extrato, né, o nosso caixa, né? Então a gente está com caixa aí hoje de R$ 3.000. Bom, então vamos lá, o que interessa aqui é mostrar que a gente fechou novembro, né, com acima dos R$ 100, lembrando que R$ 100 é a cota inicial, então aquilo era o valor inicial da cota quando a gente criou o clube em dezembro de 2021. Então, com certeza R$ 100 é uma referência para a gente fechou ligeiramente acima, praticamente R$ 100, né? É, então, o mês de novembro, a gente vê aqui que a gente teve uma recuperação forte, né, do Ibovespa. O Ibovespa recuperou aí 10,54, a gente recuperou aí 10,51. Então a gente ficou praticamente aí um empate técnico com o Ibovespa, né? A gente ficou aqui na segunda casa decimal a diferença. Então praticamente a gente cresceu, subiu tanto quanto o Ibovespa. Isso é muito bom, pois nós sabemos o quanto é difícil bater o Ibovespa, né? É, então tá, só para efeito aqui de comparação, por exemplo, no mês anterior, né, que foi o mês de outubro, a gente ficou devendo bastante ao Ibovespa. O Ibovespa caiu 3%, a gente caiu 4,2%. Né? Então, o mês de outubro foi um mês ruim. Novembro foi um mês bom, muito puxado aí. Em outubro, é, o mercado tinha uma narrativa de que os Estados Unidos manteriam os juros, Estados Unidos e Europa, né, manteriam os juros altos por muito tempo. É, não se não se via, né, assim, um relaxamento, né, da política monetária no curto prazo. Mas isso tudo, a gente sabe que o mercado ele é bipolar, né, ele, às vezes, ele exagera tanto para cima quanto para baixo. Realmente aquilo ali foi um exagero, tanto que em questão de um mês a narrativa mudou.
né, os resultados lá nos Estados Unidos de geração de empregos, né, de crescimento da economia. Eles começaram a mostrar que a economia vem sofrendo com o aumento da taxa de juros, e hoje a narrativa já é que em meados do ano que vem o Banco Central americano possa começar a relaxar as taxas de juros, né? E aí o mercado se animou e começou a tomar mais risco, né? A bolsa, as bolsas no mundo aí começaram a se valorizar, e a bolsa brasileira foi uma das que mais se valorizou no mês de novembro, tá? Aqui também o nosso cenário doméstico segue muito, né, o que é visto lá fora. Aqui então a gente também estava num compasso aí de espera. Poxa, será que vão aumentar mais os juros americanos? Isso impacta na nossa narrativa aqui de redução de juros. Então, quando esse risco de aumento de juros americanos ele se dissipou, isso ajudou a confirmar a trajetória de queda de juros aqui, inclusive já confirmada aí, né, sempre com ressalvas, mas confirmada pelo nosso Banco Central aqui, pelo Roberto Campos Neto. Tá, então esse foi mais ou menos o porquê que em novembro a gente teve essa aceleração. Tá. Eu vou agora, então esse é o relatório da XP, vou mandar para vocês. Vou agora mostrar aqui, eu não fiz um relatório esse mês, estou dando preferência a fazer esses vídeos que eu acho que fica mais explicado, fica melhor explicado, tá? Então aqui, ó, vamos continuar falando de performance. Então esse aqui é o quadro de performance. A gente vê aqui a performance de novembro. Então aquilo que eu mostrei, né, 12,6, né, para o Ibovespa, 12,5 para o nosso clube. A carteira da XP, que é uma carteira que eu venho utilizando como referência desde setembro do ano passado, ela subiu menos, ela subiu 9,3. Tá? Aí vocês vão lembrar, pô, mas antigamente você comparava com outros fundos, sim, mas acabou que aquela comparação não é tão justa, porque o, vamos dizer, o banco de dados que eu utilizo para pegar aquelas rentabilidades não considera pagamento de custos, né? Por exemplo, taxa de administração e tudo quanto. Então acabava que era uma comparação injusta, né, com a nossa realidade, que a gente paga a taxa de administração. Então eu acabei decidindo, né, fazer uma comparação, que também é uma comparação, vamos dizer assim, um pouco injusta, mas comparar com a carteira sugerida, recomendada pela XP, a Top 10 da XP. Então, basicamente, o que eu estou tentando mostrar aqui é o seguinte: se a gente adotasse a Top 10 da XP, né, como que nós estaríamos? Né? E, de novo, quando eu pego essas rentabilidades aqui, não levo em consideração o pagamento de taxa de administração. Então, se a gente estiver no 0 a 0 com a Top 10 da XP, na verdade a gente está performando melhor, porque o nosso rendimento aqui considera a taxa de administração, enquanto eles não. Enfim, é só uma referência, mais para mostrar o seguinte, né? Por exemplo, se começar a ter um descolamento muito grande da carteira da XP, a gente tem que repensar o que a gente está fazendo, né? Então é mais nesse sentido aí, tá? Bom, vamos dar uma olhada aqui nos gráficos, né? Então aqui, ó, a variação mensal, né, em percentual, né? Então a gente vê que em azul é o Ibovespa, em laranja somos nós. A gente vê que a gente meio que segue, só que o que obviamente era de se esperar, mas a gente vê que em alguns momentos, né, quando o Ibovespa sobe, a gente sobe menos, né? E em alguns momentos quando o Ibovespa cai, a gente cai mais. Então acaba que a nossa carteira tem uma volatilidade maior do que a do Ibovespa, né? Isso a gente sabe, isso inclusive eu controlo aqui. Vou mostrar que essa é a nossa carteira, né? Então aqui essa parte aqui é a parte da volatilidade, e a gente hoje tem uma volatilidade, né? Se a gente considerar a volatilidade de 6 meses, a gente tem uma volatilidade de 32%, né? E por exemplo, o BOVA11, que é um fundo que segue, que replica o Ibovespa, né? Ele tem uma volatilidade de 16%, metade.
o que é de se esperar, né? Obviamente o índice Ibovespa, ele tem muito mais ações do que a nossa carteira. A nossa carteira tem hoje aí 20 e poucas ações, 22, enfim, vou contar aqui, ó, para dar o número certinho. Nós temos aqui 25 ações e o Ibovespa tem, sei lá, tem mais de 50. Então, com certeza ele dilui e acaba tendo uma variação menor, né? Mas a gente acredita que a longo prazo investir nas empresas de qualidade vai ser uma estratégia vencedora, tá? Então tá. Então vamos voltar aqui na performance. Então a gente vem aí nesse pequeno perde e ganha mês a mês que acaba dando uma diferença grande. Vou mostrar depois aqui. Bom, esse gráfico aqui é o que mais importa, na minha opinião, porque esse gráfico aqui é o acumulado. Então ele mostra o seguinte: desde o início até hoje, até novembro aqui de 2023, o quanto que quanto de retorno que a nossa carteira deu, quanto de retorno o Ibovespa deu em azul e quanto de retorno o CDI deu, a renda fixa, né? Então, a gente vê que o CDI aqui, ele já está com um valor bem mais alto aqui, está 26%, né? Posso ver aqui no gráfico, que é 26%, 25,9%. E nós estamos aqui com 0,5%, né? E o Ibovespa está com 17%. Então o Ibovespa está já se aproximando aí do CDI, mas a gente ainda está bem atrás. Então a gente tem que, como eu já falei aí no outro vídeo, 2024 a gente tem que ficar, se não passar, a gente tem que chegar bem próximo, né, aqui do Ibovespa e do CDI, tá? Senão a gente tem que rever a nossa estratégia, senão é melhor, não digo que o clube vá necessariamente acabar, mas a gente tem que começar a investir mais em papéis da bolsa, BOVA11, por exemplo, e ter uma administração mais passiva do que ativa, né? Eu, inclusive, outro dia vi um vídeo muito interessante da BlackRock. A BlackRock é uma das maiores gestoras do mundo. Eles têm vários fundos, né, que a gente chama de ETF, e que replicam, né, as bolsas mundo afora. O BOVA11 é da BlackRock, e pra vocês terem ideia, eles têm uma estatística de que 90 e poucos, 95%, enfim, um número assim bem expressivo mesmo, de fundos com gestão ativa, eles não conseguem bater os índices de referência, né? Então, obviamente, eles são gestores de fundos passivos, eles tentam jogar números que suportem a decisão de ter uma gestão passiva. Mas é um número interessante, né? É, o clube com certeza tem uma vantagem frente ao fundo, que nós temos uma estrutura mínima, né, enxuta, e isso gera muito menos custos administrativos. Mas mostra o quanto que é difícil uma gestão passiva, desculpa, uma gestão ativa vencer a gestão passiva, que é basicamente comprar bolsa e deixar as coisas acontecerem. Bom, esse aqui é o gap, né, que a gente monitora entre o nosso clube e o Ibovespa. A gente vê aqui, por exemplo, que esse mês o gap foi praticamente zero, né? Você vê que a gente, infelizmente, nos últimos 3 meses, a gente teve gaps negativos, ou seja, a gente ficou atrás do Ibovespa. A gente vinha batendo, né, que em 2 meses a gente bateu bem o Ibovespa. Mas enfim, é aquele, aqui por exemplo, a gente perdeu feio. Então é aquele sobe e desce que eu falei, que como a gente pode ver até nesse gráfico, quando a gente desce, você vê que a gente desce mais do que quando a gente sobe, né? Então, visivelmente, esse gráfico aqui mostra que a gente está caminhando mais no lado negativo do que no lado positivo. Por isso que o Ibovespa está se descolando da gente. A gente vê aqui, tá? Esse outro gráfico aqui mostra esse mesmo gap, só que acumulado. E aí aqui tem o efeito do carrego, que a gente usa aí esse termo, né? Ou seja, é aquela velha história, né? Se eu
se eu caio 1% e depois subo 1%, eu não volto para o ponto onde eu estava antes, né? É, né? Ou pior ainda, né? Se eu subo 1% e depois caio 1%, também não volto para o ponto onde eu estava antes. Na verdade, eu vou ficar mais negativo, vou perder dinheiro. Então, isso é o que acontece aqui, porque o Ibovespa, quando ele sobe mais do que a gente. Quando ele cai menos. Então, acaba que, mesmo quando a gente bate ele, né, às vezes, em termos absolutos, ele gera mais capital. Né, porque às vezes ele está, por exemplo, caindo 2%, mas ele subiu 2% no passado. E às vezes a gente está caindo 1,9%, mas a gente subiu só 1,5%. Então acaba que, no geral, você vai perdendo. E aí tem esse efeito aqui. Tanto que você vê que mesmo quando o nosso gap é zero no mês, a gente, por esse, né, carrego, vamos dizer assim, de rentabilidades passadas, a gente continua se descolando, né, a gente continua perdendo ainda mais, porque a gente, né, justamente não está recuperando o que a gente perdeu no passado. Então esse aqui é o gráfico que dá um zoom nessa boca aqui de jacaré, né, nessa abertura. E da mesma maneira aqui com relação à carteira da XP, que a gente começou a monitorar aqui em setembro, né, setembro de 22, a gente foi ganhando e aí o carrego também vai nos ajudando, né? Então, mesmo quando fica pau a pau, a gente sobe porque, né, tem o efeito das rentabilidades passadas. Tá? Então, assim, a gente está bem aqui em relação a XP, mas em relação ao Ibovespa, estamos na outra ponta. Falar um pouco aqui da carteira. Então, essa é a nossa carteira hoje, né? Enfim, um monte de informação aí, mas o que eu quero chamar a atenção é a nossa carteira aqui, ó, os pesos, ela está bem equilibrada. Eu mexi na carteira aí ao longo de outubro e novembro para justamente equilibrar. Se vocês assistirem de novo o vídeo referente a setembro, eu falei bastante dessa questão aqui da volatilidade. Então, por exemplo, Hapvida era um papel que a gente tinha uma exposição bem maior, cerca aí de 6%, e isso levava a nossa volatilidade de 6 meses a 8%. Né? Eu tenho usado a volatilidade de 6 meses e não a de um ano, tá? 12 meses. Então, a nossa volatilidade aqui, por exemplo, Hapvida era 8% nos últimos 6 meses. Então, para baixar, né, para ficar todo mundo, vamos dizer assim, no máximo 6, eu diminuí o nosso peso em Hapvida, mesma coisa aqui em Redditor. Desculpa, tá aqui. Então hoje a gente tem cerca de 4% em cada um, antes era 6%. Tá? Nossos pesos pesados continuam sendo aqui, ó, Vibra e Cosan, junto com Equatorial e Alupar, né? E o setor de celulose também continua bastante representativo. Adições à nossa carteira recente, né? A gente falou lá em setembro que colocaria na carteira Small 11, então está aqui, né, com cerca de 3%. Se mostrou uma decisão boa, ela está aqui, ó, deixa eu fazer assim, desculpa aí o vai e vem na planilha. Só acertar aqui para ficar legal. Então aqui, ó, a Small 11 a gente colocou aí 3% na carteira. Ela já subiu, desde que a gente comprou, subiu aí quase 6%. Bova 11 subiu 11%. Subiu menos do que o Small 11 subiu menos do que o Bova 11. Mas enfim, teve uma contribuição positiva, tá? Bom, outros papéis que a gente mexeu. Anima, né, era uma empresa que, né, assim, quando a gente estava falando do Small 11, né, a gente começou a procurar empresas pequenas, lembra que a gente conversou sobre isso?
empresas pequenas com um bom operacional, alavancadas, ou seja, endividadas, que pudessem se beneficiar dessa queda de juros que está se desenhando. E aí eu fiz alguns estudos e vi que Anima era uma empresa, um grupo educacional, me pareceu bem atraente, investimos e já subiu aí 29%, então foi um bom investimento. A gente também aumentou a nossa participação em JBS, que a gente já tinha, mas né, JBS era um case aí de ter um certo, não digo nem turnaround, porque é uma empresa redonda, mas foi mais um case aí de momento, né? Ela estava num momento bem complicado, questões macro mesmo, né, de altas taxas de juros, tanto aqui quanto lá fora, isso né, encarece o custo da dívida, é uma empresa alavancada, teve também a questão do ciclo aí do boi gordo, lá nos Estados Unidos, aumenta o custo dela, teve a questão aqui do cenário macro brasileiro, que né, a inflação estava alta até o ano passado, então as pessoas estavam comendo menos carne, passando a comer substitutos, né, frango, ou até mesmo ovo, enfim, outras proteínas. Então a gente aumentou a posição aqui em JBS, entendendo que agora ela está num momento bom para começar a gerar mais caixa e mais retorno para o acionista. E também né, se mostrou a certeira, né, 15% aí já de valorização. Marfrig, a gente também fez o mesmo racional, só que a gente botou uma posição muito pequena, porque Marfrig é uma empresa que tem um operacional ainda complicado, ela comprou a BRF, né, que é a empresa dona da Sadia e da Perdigão, que é uma empresa também muito alavancada, que vem dando prejuízo. Então, né, a gente vê até aqui a volatilidade da Marfrig é consideravelmente maior do que a da JBS. Então, por ser uma empresa menor, mais volátil, mais arriscada, a gente entrou com uma posição pequena, mas está dando resultado. Né? Outro papel que entrou na carteira foi esse aqui, ó, foi uma BDR, né? Então a gente comprou a BDR é um instrumento para comprar ações de empresas estrangeiras. Então a gente comprou a BDR da Chevron. Chevron, uma empresa é uma das maiores empresas de petróleo do mundo, né? Uma empresa que está, enfim, sei lá, deve ter quase 100 anos de história, empresa muito grande. E por que a gente comprou Chevron? Isso aqui foi por causa da guerra de Israel com Hamas. Porque quando teve a guerra, o medo do mercado é que essa guerra acabasse virando muito maior do que ela é hoje, envolvesse o Irã, né, e eventualmente outros países, e isso impactasse no cenário do setor de petróleo, né, mundial. E isso poderia levar uma restrição na oferta de petróleo e faria o preço do petróleo subir muito. Né? Então, a gente investiu numa empresa de. Então, o racional era: poxa, eu preciso investir numa empresa de petróleo para me proteger de uma eventual escalada do petróleo. Porque quando o petróleo sobe, normalmente as outras ações que não são ligadas ao setor de petróleo caem, porque você começa a ter, quando o petróleo sobe, a inflação sobe, e aí impacta consumo, né? Se a inflação subir, se isso for uma coisa de longo prazo, pode aumentar a taxa de juros, né? Então, tem toda quando o petróleo sobe, isso gera um estresse no resto do mercado muito grande, né? O petróleo é um insumo para muitas outras empresas, então aumenta o custo de matéria-prima de outras empresas. Então sempre que a gente vê que o petróleo pode subir, é bom aumentar um pouco a exposição, porque é como um hedge, né, uma proteção. Se tudo o resto cair, pelo menos você tem uma parte maior da tua carteira exposta ao petróleo. Bom, só que acabou que a guerra não foi tão grande quanto se achou. Hoje em dia quase não se fala da guerra mais aí na mídia. Eu montei uma posição pequena. Eu poderia ter comprado mais PetroRio, só que o meu receio é que PetroRio a gente já está bastante
já tem um peso bem grande, né? PetroRio realmente é um case aí de sucesso nosso. A gente entrou aqui, ó, quando a gente entrou, ela representava 1,25 da nossa carteira. Hoje ela representa 4,5 por causa da valorização expressiva desse papel. Então eu não queria aumentar mais ainda a nossa exposição a PetroRio, porque alguma coisa pode acontecer com a empresa e a gente vai estar muito exposto a ela, né? Outra vantagem de comprar uma BDR é que você cria também uma descorrelação com o Ibovespa. Como é um papel lá fora, quando o dólar sobe, normalmente o Ibovespa cai. E esses papéis são dolarizados. Então, quando eles sobem, quando o dólar sobe, normalmente esses papéis, essas BDRs, elas tendem a subir, a não ser que, óbvio, tenha um outro motivo que as façam cair. Então, isso também foi uma dupla proteção na carteira. Mas essa estratégia é, se mostrou ruim, né? Não é ruim, a estratégia era boa, né? Mas ela se mostrou ineficiente, porque nesse meio tempo, como a guerra não gerou o problema que não gerou o risco que tinha, acabou que o petróleo não subiu, o dólar caiu, ou seja, aconteceu ao contrário. E aí o papel que era para nos proteger, ele acabou nos empurrando aqui um pouco para baixo. Então, o que vai acontecer daqui para frente? Eu vou desmontar essa posição aqui em Chevron, né? Não vejo por que manter essa posição. A gente já tem a nossa exposição ao petróleo aqui na PetroRio. É uma empresa que vai muito bem, a PetroRio. Eu particularmente tenho até olhado ela, né? De tempos em tempos eu acompanho e continua muito promissora. Então vou desmontar essa posição de Chevron e, e aí com esse recurso aqui a gente pode estudar outras empresas aí para investir. Tá, eu não quero antecipar agora, eu já tenho algumas ideias, mas ainda preciso amadurecer melhor. Outra empresa que também tem sido alvo aí de preocupações da minha parte, né, é o Bradesco. O Bradesco continua assim performando mal, né? Você vê que o Itaú, né, que é o par dele, desde que a gente investiu em Itaú, o Itaú já subiu aí 62% e o Bradesco está no 0 a 0. Então, realmente apanhando muito do seu par, né? Então, assim, por outro lado, daqui para frente, a gente assim, tem bons indícios de que o Bradesco vai recuperar o que perdeu, né? Pelo menos em parte. Então, com certeza não é um case, não é o caso, né, de aumentar a nossa posição, mas eu também prefiro carregar. É uma posição relativamente cômoda de carregar, né, 3,5% aí da carteira, e então prefiro carregar e esperar, acreditar que o banco vai se recuperar e vai fechar esse gap aqui com o Itaú. Outra empresa que a gente investiu foi a XP, né? Então, XP dispensa comentários, né? Nós hoje trabalhamos com a XP, mas enfim, é um banco de investimentos, né? Na verdade, hoje é um banco comercial, mas principalmente, né, o seu DNA é um banco de investimentos e é uma empresa que se beneficia muito quando as taxas de juros caem e gera aquele efeito dos investidores saírem de renda fixa e procurarem renda variável, e também os fundos de investimento, que são os grandes movimentadores do mercado, aumentarem a exposição em renda variável. Então, é uma empresa que se beneficia da queda de juros. Então, a gente criou uma posição, aumentamos depois ela, já está aqui em 3,5, né? Enfim, está caminhando aí, acho que está performando dentro do esperado. E até talvez até a gente possa aumentar um pouquinho quando desfizer essa posição aqui de Chevron, só que eu não quero aumentar muito, porque o setor financeiro como um todo já está bem representado aqui na nossa carteira, né? Então a gente tem que olhar não só o peso de cada empresa individual, mas também o peso do setor, né? Porque se tiver um problema no setor,
vai carregar toda a nossa carteira para baixo. Tá? Outro papel que eu queria fazer um comentário é Klabin. O setor de celulose, apesar de ser um setor que não tem andado, né, não tem performado, ele é um setor importante justamente nessa questão da volatilidade. Ele tem uma descorrelação grande com o Ibovespa. Então, normalmente quando o Ibovespa sobe, o setor de celulose desce e vice-versa. Quando ele desce, o Ibovespa sobe. Então ele tem esse efeito de meio que é como se fosse um contrapeso, né? Mas o que eu vejo aí é que a Suzano é uma empresa, na minha opinião, que tem muito mais vias de crescimento hoje do que a Klabin, né? Apesar da Klabin ter um portfólio diversificado e tudo mais, eu vejo mais a Suzano melhor posicionada, né? Então, eu estou estudando, não, assim, ainda não bati martelo na minha cabeça, mas estou estudando de diminuir a posição de Klabin, tá? E, e talvez até aumentar um pouquinho Suzano, né? Ou utilizar o recurso do desinvestimento em Klabin para um outro setor, tá? Bom, são essas as coisas que eu queria falar da nossa carteira. A gente continua aí trabalhando, né, para fazer a carteira render cada vez mais. Hoje a carteira é bastante diversificada. Eu acho que é uma carteira equilibrada. Óbvio que, assim, é difícil, né? Às vezes, num mês, um determinado setor, por exemplo, se o setor, né, de consumo vai mal, é óbvio que isso vai ter um impacto muito maior na nossa carteira do que teria no Ibovespa, né? Mas a longo prazo eu acho que são empresas boas, são empresas, muitas delas que estão muito descontadas, né? Você vê, a gente tem empresas aqui que caíram aí 50% desde que a gente começou a investir. Então, e eu continuo acreditando que essas empresas foram muito penalizadas pelo mercado. Então, a minha expectativa é que em 2024, com a queda de juros, essas empresas elas consigam recuperar, né? E a gente está sempre monitorando para ver se o preço que elas chegaram um preço que ainda faz sentido continuar investido ou não, tá? E a gente não fica olhando, eu não fico olhando esse resultado passado, porque muitas vezes a gente comprou achando que a empresa Pets, por exemplo, a gente achou que a empresa valia 15, aí compramos ela por 9. Mas hoje é difícil você pensar Pets acima de 7, 8. Então, se Pets chegar a 6, 7, talvez a gente decida que é hora de sair dela, né? Estou dando um exemplo hipotético. Então, é importante não se amarrar, né, nos preços passados, nos alvos passados e o quanto a gente eventualmente já perdeu ou ganhou. Da mesma maneira, PetroRio. Eu continuo achando que PetroRio é um investimento para se comprar, né? Então, por exemplo, quando desmontar essa posição aqui da Chevron, talvez até a gente aumente um pouquinho aqui, aproveitando a queda recente, apesar nessa semana a PetroRio valorizou, mas a gente pode aumentar um pouquinho aqui, chegar a 5%, não gostaria de passar de 5%, porque é uma empresa que eu acho que cresceu muito e ainda tem mais a crescer, né, pelos investimentos que ela tem feito, ela está para começar a desenvolver o campo de Wahoo, um campo novo, né, ela tem ainda bastante crescimento aí com o campo de Albacora Leste. Então é uma empresa que tem ainda valor a destravar. Tá bom? Vou ficar por aqui, senão o vídeo também fica muito longo e cansativo. É, Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, é só colocar lá no nosso grupo. Um abraço a todos e seguimos juntos. Tchau, tchau.